Excelente notícia no Flamengo. Diretoria volta a negociar com o João Félix e recebe resposta do jogador. Eu vou falar sobre isso, vou falar também sobre o Wesley, que virou o plano B para o técnico Pepe Guardiola. Vou falar sobre Eric Pulgar e Matias Vinha, que pode ter a sua volta antecipada. Fala, meus camaradas e minhas camaradas, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui em seu canal de notícias do Flamengo. E eu chego, é claro, como sempre, com um caminhão carregado de notícias e carregado de informações do clube mais querido e mais amado do Brasil e do mundo. Observa e vê se você é inscrito no canal. Se aqui embaixo tiver um botão inscrito, inscreva-se. É porque você não é inscrito. Eu te peço, clica nesse botão, se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixa aí o seu like, porque vai ajudar demais no nosso trabalho, vai ajudar demais no nosso crescimento e, como eu sempre digo, vai ser muito importante para nós. Bom, deixa eu começar o vídeo aqui já falando sobre Eric Pulgar, que não foi convocado para a seleção chilena. O jogador está tratando uma lesão que teve na partida contra o Botafogo. Ele e o Alan, inclusive, é um ponto de interrogação Pulgar para esse jogo do próximo domingo contra o Palmeiras, mas hoje já saiu a convocação para a seleção chilena e o Eric Pulgar, ele não foi convocado. Lado ruim que o jogador gosta de jogar pela seleção. Lado bom é que o técnico Felipe Luiz vai poder fazer o treino preparatório para o Super Mundial contando com o Eric Pulgar, e é um jogador muito importante para o esquema do Flamengo, isso porque a maioria das bolas ali no meio-campo passa por ele. Então, o técnico Felipe Luiz já sabe que vai ter o Eric Pulgar nessa data FIFA para poder treinar para o Super Mundial. Por falar em Super Mundial, há uma grande preocupação no Flamengo para saber quais jogadores serão convocados pelo técnico Carlo Ancelotti. São 6 jogadores que estão na pré-lista e aí o Flamengo vai saber. Por quê? Porque o Flamengo vai usar esse período da data FIFA para poder se preparar para o Super Mundial de Clubes. Vale lembrar que a data FIFA termina no dia 10 e no mesmo dia 10 o Flamengo já viaja para os Estados Unidos, onde vai jogar o primeiro jogo contra o Esperance Tunísia no dia 16 de junho, é a estreia do Mengão no Super Mundial. Então, o Flamengo espera para ver quem o Ancelotti vai convocar, para ver quem vai também para a seleção uruguaia, para ver como é que vai ficar a situação das perdas, né, dos jogadores nessa data FIFA. Tem a situação do Gonzalo Plata também, que está se recuperando, tem o próprio De La Cruz, que não sabe se ele vai ser ou não convocado, e o Arrascaeta na seleção uruguaia. Falar em seleção uruguaia, deixa eu trazer uma excelente notícia, que é o retorno do Matias Vinha. Como o Bruno Lemos, ele já vinha noticiando sobre a recuperação do jogador, a informação é que, mais uma vez, na tarde de hoje, Matias Vinha treinou junto com o grupo e já deve estar à disposição do técnico Felipe Luiz para o jogo contra o Deportivo Táchira no Maracanã. Após um longo e tenebroso inverno, ao que me parece, vai aparecer o sol para o Matias Vinha no futebol. A expectativa é que o jogador já retorne para o jogo contra o Deportivo Táchira, partida que vai acontecer na próxima quarta-feira no Maracanã, pelo campeonato, pela Taça Conmebol Libertadores da América. O De La Cruz, o Matias Vinha, óbvio, não vai jogar no domingo, mesmo tendo condições, mesmo estando treinando junto com o grupo, porque, ao que todo mundo já sabe, gramado sintético lá em São Paulo pode prejudicar aí nesse retorno do jogador. É muito arriscado e é muito perigoso você colocar o jogador em campo nessas condições. Informação agora do Fabrício Romano sobre o Wesley, que virou o plano B para o técnico Pepe Guardiola. O que acontece, gente, é o seguinte: de acordo com o Fabrício Romano, o Wesley vira o plano B para o Guardiola e o Manchester City, que está tentando a contratação do inglês Tino Livramento, jogador que joga no Newcastle. A informação é que o clube inglês também, né, o Newcastle, não quer facilitar as negociações, pois querem ficar com o jogador. O lateral direito tem 22 anos e o valor de mercado dele é 35 milhões de euros, o mesmo valor que o Flamengo espera receber pelo Wesley na negociação, 225 milhões de reais. O Wesley, como eu disse, ele passa a ser o plano B. E o que a gente aqui tem que torcer é que o Newcastle dificulte mesmo essa negociação para que o Manchester City chegue com uma proposta para o Flamengo. Mas não só o Manchester City, mas também outras equipes se interessar pelo Wesley, porque aí vira aquele leilão, vira aquela coisa de quem vai dar mais, de quem vai pagar mais, e para o Flamengo isso é muito bom. Bom, o Flamengo que espera receber uma proposta aí de 225 milhões de reais pelo Wesley ainda nessa janela de transferência. E uma situação, hein? O Flamengo não descarta a possibilidade de vender o Wesley antes do Super Mundial de Clubes. Havia a possibilidade de algum clube querer ele antes do Super Mundial, não está descartada a possibilidade dele sair do Flamengo antes do Super Mundial. Inclusive, é uma possibilidade real de acontecer essa situação. Bom, vamos mudar o assunto aqui agora, falar sobre João Félix, porque a informação, foi até o Vene que trouxe a informação em primeira mão, que o José Botto ontem fez uma nova reunião para voltar a negociar com o João Félix.
O fato é que o Flamengo está no mercado atrás de encontrar um jogador que jogue e que tenha as mesmas características de Georgian de Arrascaeta. Óbvio, o Flamengo sabe que não é fácil encontrar um jogador com essas características. O Flamengo sabe da dificuldade que é encontrar um jogador que pensa o jogo, que vê o jogo de frente, que é bom também na marcação, que chuta de fora da área, que encontra espaços para fazer bons passes. É muito difícil encontrar um jogador no mercado hoje que tenha as mesmas características do Georgian de Arrascaeta. Mas é a prioridade do Flamengo na janela de transferência. E mesmo já tendo recebido um primeiro não do João Félix, ontem o José Botto fez uma reunião com o jogador e com o seu staff. Quase que pessoalmente, né, via videoconferência. O José Botto quis marcar essa reunião para que ele mesmo pudesse apresentar o projeto ao João Félix, o que seria para o João Félix o Flamengo, o quão bom seria para o João Félix o futebol brasileiro nesse momento, que ele passa por um momento de instabilidade na carreira. Foi emprestado, não jogou muito lá na Itália e tal, vai voltar pro Chelsea. O Chelsea não faz jogo duro para poder emprestar o João Félix para o Flamengo. É claro que tem algumas condições, tem algumas situações que precisam ser alinhadas e acordadas entre as partes, mas não seria um grande problema para o Flamengo trazer o João Félix. Porém, a resposta que o jogador deu foi uma resposta negativa. O jogador meio que disse que nesse momento da carreira ele queria continuar tentando no futebol europeu. Vale lembrar que além do Flamengo, também o Benfica de Portugal, clube o qual o jogador foi revelado, também tem interesse no jogador. Acho que isso que atrapalhou um pouco aí o desejo dele de vir para o futebol brasileiro. Então a resposta que o Flamengo teve nesse retorno da negociação com o João Félix foi uma resposta negativa. O jogador agradeceu, inclusive, o interesse do Flamengo nele. Falou, olha, obrigado, mas nesse momento eu quero permanecer aqui jogando na Europa, jogando no futebol europeu, até porque acredito que o próprio jogador ele acredita na possibilidade aí de aparecer um grande clube, de talvez voltar a ter o bom futebol ou apresentar o bom futebol que ele mesmo conseguiu apresentar lá no Benfica quando ele foi lançado para o futebol a nível mundial, quando ele ficou mundialmente conhecido. Vamos esperar para ver aí qual vai ser o futuro do João Félix e vamos esperar para ver, né, qual vai ser o jogador que vai chegar para ocupar a função ali do Georgian de Arrascaeta, um reserva para o Arrascaeta, e o Flamengo precisa encontrar um jogador de peso para poder fazer essa função, tá certo? Bom, pra gente poder terminar o vídeo aqui, o Flamengo segue a preparação pro jogo contra o Palmeiras no próximo domingo. Hoje teve treino, amanhã vai treinar novamente e amanhã à tarde pega o voo para São Paulo, onde se hospeda, descansa para jogar domingo contra o Palmeiras. É um jogo decisivo nesse momento. O Palmeiras tem 4 pontos a mais que o Flamengo na tabela, o Palmeiras tem 22 pontos, o Flamengo tem 18. Mesmo que o Flamengo ganhe do Palmeiras, o Flamengo não se torna líder do campeonato, mas se mantém ali na briga, na parte de cima da tabela. Então vencer esse jogo contra o Palmeiras é bom para ganhar moral, é bom para continuar vivo e é bom para continuar brigando ali na parte de cima da tabela do Campeonato Brasileiro, visto que é a prioridade do Flamengo para essa temporada, tá certo? Eu vou ficando por aqui. Se você não é inscrito no canal, eu queria pedir na humildade, botão aqui embaixo escrito inscreva-se, se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixa aí o seu like, vai ajudar demais o nosso trabalho, vai ajudar demais o nosso crescimento e vai ser muito importante para nós. Amanhã, se Deus quiser, a gente já tá partindo para São Paulo para fazer uma mega cobertura e manter você, torcedor rubro-negro, por dentro de tudo que vai ser esse jogo decisivo. Eu acho que o melhor jogo dessa rodada do Campeonato Brasileiro vai ser esse Flamengo e Palmeiras. Acredito que o Flamengo vai fazer um grande jogo, vai conseguir vencer e vai conseguir se manter bem aí no campeonato, tá certo? Muito obrigado por tudo. Valeu, galera. Tamo junto. Vocês já sabem. É nóis. Valeu! Rapaziada, vou ser bem sincero com vocês. Esse vídeo tá lotado de informação quente e coisa grande acontecendo no Flamengo. Quando a gente fala que o Mengão não para nem por um segundo, não é força de expressão, não. Olha só, tem volta de negociação com João Félix, tem Wesley na mira do Guardiola, tem Pulgar fora da seleção e Vina voltando antes do esperado. Irmão, é coisa demais pra gente ignorar. Agora, sobre esse papo do João Félix, eu confesso que me empolguei quando soube que o Flamengo voltou a conversar com ele. A gente sabe que é difícil, a realidade do futebol europeu pesa muito, mas o projeto do Flamengo hoje é gigante, mano. É coisa de outro nível, só que o cara ainda quer insistir na Europa. E tudo bem, faz parte da carreira dele, mas só, de ver a diretoria se mexendo desse jeito, eu já fico animado. Os caras estão pensando grande. E outra, essa parada do Wesley com o Manchester City, irmão, é surreal. Não é qualquer jogador que entra no radar do Guardiola. E se isso não mostra o nível que o Flamengo tá formando o jogador, eu não sei o que mostra. Agora, se rolar mesmo esse interesse e virar leilão com outros clubes, o Flamengo pode sair muito bem disso. Mas vou ser realista com vocês. Se venderem o Wesley agora, antes do Super Mundial, tem que ter muito cuidado, porque a gente vai precisar do melhor elenco possível nesse torneio. Sobre o Pulgar, foi uma notícia mista, né? Não foi convocado, o que pra ele deve ser meio chato porque o cara gosta de jogar pela seleção, mas pra gente, pensando no Super Mundial, é ótimo. Significa que ele vai estar inteiro, treinando, entrosado com o time.
E o Vina voltando também é muito bom. O cara tava fora há um tempo e agora parece que tá pronto pra voltar. A gente precisa muito dele nesse meio-campo, principalmente num jogo de Libertadores. Então assim, pra fechar com chave de ouro, esse vídeo é aquele típico resumo que mostra como o Flamengo tá envolvido em tudo. Transferência, seleção, recuperação de jogador, investimento em reforço, o clube tá ligado no 220. E eu tô aqui pra trazer tudo pra vocês do jeito mais direto possível. Porque se tem uma coisa que a nação rubro-negra merece, é saber de tudo em primeira mão e com verdade. Bora pra cima, porque esse ano promete.